Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Evelyn Souza Cabral e eu vou estar apresentando hoje o trabalho da disciplina de análises bromatológicas da professora Ana Maria. E o tema do meu trabalho é avaliação microbiológica da água de consumo empregada em unidades. Aqui o trabalho. Bom, as transformações do mundo contemporâneo são muitas, né? Hoje temos mais acesso à educação, acesso ao trabalho, e por causa disso, por causa da correria, da rotina, temos costume de comer mais fora de casa do que dentro. E isso causa uma série de consequências. Nós precisamos estar sempre atentos a estar avaliando a qualidade, se onde estamos comendo, a comida é feita com cuidado, com boas condições higiênico-sanitárias. E o alimento, ele deve ser processado dentro de um controle de etapas. E utilizar uma matéria-prima de boa qualidade é fundamental. E também, como eu disse, a higiene do local onde ele está sendo preparado. As unidades de alimentação que adotam um controle de etapas através da fiscalização desses, eles têm menos chance de assim estar tendo problemas como distúrbios alimentares, infecções alimentares, ou seja, no geral, doenças transmitidas por alimentos, também chamadas de DTA. A incidência dessas doenças tem crescido anualmente, dessas doenças transmitidas por alimento. As DTAs são caracterizados por perturbações gástricas, quadros diarreicos, enjoos, vômitos e também dores abdominais. Elas podem ser causadas por um grupo de micro-organismos. A maioria das unidades de alimentação do Brasil não tem essa fiscalização e esse controle de etapas. E a portaria número 518 de 2004 do Ministério de Saúde, Anvisa, ele fala que para a água ser considerada potável, ela deve estar livre de coliformes fecais, antigamente eram chamados de fecais, e agora são chamados de termotolerantes, e livre de coliformes totais. O presente trabalho teve a finalidade de mostrar se o consumo da água estava própria ou imprópria, se na verdade avaliar a qualidade da água, se estava própria ou imprópria para o consumo humano. E aí ele avaliou algumas unidades lá de Recife, que eu vou estar falando daqui a pouco. Bom, materiais e métodos. As colheitas foram feitas entre março e abril e teve abrangendo as unidades de alimentação. Foram 40 unidades ao redor da Universidade Federal Rural de Pernambuco e a Universidade Federal de Pernambuco. E elas são abastecidas pela distribuição pública e armazenamento interno, que é feito por caixa d'água e cisternas. Então, agora, coleta do material. O procedimento de coleta seguiu o protocolo conforme esse livro aqui, que é chamado Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. E os recipientes para a coleta foram lavados, secos e em seguida adicionados de 0,1 ml de tiosulfato de sódio a 10% para cada 100 ml de água a ser coletada. Posteriormente, os frascos foram esterilizados a 121 graus por 21 minutos. Foi feita a asepsia das torneiras do local de coleta e foi realizado com solução de álcool iodado de 2%. Para que não houvesse a contaminação, né? Tem que fazer essa asepsia da torneira para que a amostra esteja correta. E essa asepsia foi feita por meio de pulverização por dentro e por fora, e depois a torneira ficou aberta por alguns minutos. As amostras foram coletadas em um único ponto de saída
E esse ponto de saída dessas 40 unidades que foram feitos os testes, foram feitos, o ponto de saída, ou seja, a torneira que foi utilizada, foi aquela que já é usada para preparo de alimentos. E foram acondicionadas essas amostras em caixas isotérmicas e foram encaminhadas para o laboratório. Antes de falarmos da pesquisa de coliformes totais a nível de conhecimento, vamos falar do que é coliforme. Na natureza, há bioindicadores de patógenos, de micro-organismos patogênicos. E esses micro-organismos patogênicos, eles podem estar presentes em diversos locais. Mas o coliforme, ele serve como esse bioindicador. Quando há coliforme na água, significa que há poluição. E essa poluição é de fezes de animais de sangue quente. E eles são prejudiciais para a gente. Então, na pesquisa de coliformes totais, todas as amostras foram submetidas ao ensaio presuntivo. Ensaio presuntivo é para dizer se há presença ou não desses micro-organismos patogênicos, utilizando-se o teste de presença-ausência, também chamado de PA. Essa técnica se baseia na capacidade das bactérias do grupo coliforme em fermentar a lactose. Quando elas fermentam de coliformes totais, quando elas fermentam a lactose, acabam soltando gás e sempre é a 35 graus, quando é de coliformes totais. Bom, e isso vai ser evidenciado nesse experimento. A cada 100 ml de amostras foram vertidos cuidadosamente em recipientes contendo 50 ml do caldo de presença-ausência triplo, acondicionados em um recipiente estéril, com seus respectivos tubos do RAM invertidos e posteriormente incubados a 35 graus Celsius, como disse, por 24 a 48 horas em estufa bacteriológica. Aqui eu botei o tubo de Durham invertido e botei a estufa bacteriológica. Esse aqui de coliformes totais, ele foi um pouquinho modificado, eram os antigos tubos de ensaio, e aí agora é feito dessa forma. Continuação, né? Foram consideradas positivas as amostras que apresentaram uma reação da mudança de cor, além de soltar gases. Os gases, a mudança da coloração foi de meio púrpura para o amarelo. Então, quando há essa mudança de coloração, significa que há presença de coliformes totais. Aqui, como está mostrando, é meramente simbólico, porque não quer dizer que foi feito desse jeito, mas então é essa cor púrpura para a cor amarela. Foi essa mudança que aconteceu, indicando que havia coliformes totais. As amostras positivas para o teste de presença e ausência foram submetidas ao teste confirmatório. Esse teste confirmatório, ele vai indicar a quantidade de coliformes totais que estavam tendo. E esse teste confirmatório foi feito nesse caldo de lactose verde brilhante 2%. Após os coliformes totais, nós temos o coliforme termotolerante. Os coliformes totais são cerca de 20 espécies. Os termotolerantes, eles vão ser evidenciados agora através dessa formação de gás naquele caldo verde brilhante 2% de pile que eu mostrei anteriormente. Ali é a imagem. E foram inoculadas em tubo de ensaio contendo 10 ml de caldo EC. Esse caldo EC, ele é para mostrar também a quantidade de micro-organismos que está tendo nesse experimento. E foram incubados em banho-maria. Para que haja a fermentação da lactose e ter a produção de gás, é necessário que seja entre temperatura de 44 e 45 graus. Aqui foi feito 44 graus e meio, por aproximadamente 24 a 48 horas. Vamos aos dados. Na portaria da Anvisa, da portaria número 518,
falava que a água, para ser potável, tem que ter ausência de coliformes totais e ausência de termotolerantes, coliformes termotolerantes. O resultado foi o seguinte: foram 40 números de amostras. De coliformes totais, em 25 amostras, deu uma frequência, a frequência foi a porcentagem, né? Foi a frequência com que aparecia nas amostras esses coliformes totais foi de 62,5%. Então, isso não era para ter nada, para ser considerado potável. Então, tá muito acima, né? De termotolerantes, de 17 amostras, a frequência dessas amostras foi de 42,5. Bom, os coliformes tem uma bactéria, são uma das bactérias dos coliformes é a Escherichia coli. E essa bactéria, eu acho que é assim que se fala, mas essa bactéria, ela é encontrada no trato gastrointestinal de animais de sangue quente. E ela é extremamente prejudicial para a gente. E ela está presente nesses grupos que eu falei, de coliformes. E ela foi bastante... Quando a água está com coliforme termotolerante, quer dizer que tem a presença dela. E isso é muito ruim, ainda mais na quantidade de 42,5, que é o que foi encontrado nesse resultado, no resultado do teste, né? Então, é muito sério, tá totalmente imprópria para consumo essa água. E quando tem coliforme na água, já quer dizer, como eu disse, que tem o risco de potencial de patógeno. E aí a portaria diz que quando houver coliforme total, mas não tiver termotolerante, vão ser tomadas providências imediatas de caráter corretivo e preventivo. E essas providências pode ser lavar a cisterna, lavar a caixa d'água. Agora, quando tem coliforme termotolerante, quer dizer que tem quase na sua totalidade Escherichia coli, como eu estava citando anteriormente. E é muito mais sério que quando tem o termotolerante, então é necessário que haja o monitoramento da água, entendeu? Então agora eles vão ter que dar, através desses resultados, ver uma forma, ver como é que eles vão fazer essa correção disso, mas foi isso, tá impróprio, não dá para consumo e isso é muito prejudicial para a saúde de quem está tendo o consumo dessa água. É isso.